esteja bem. Esse primeiro recado é só para deixar claro para todos e todas que estão nos assistindo que as aulas aqui presentes são dos nossos cursos do IFMG Campus Avançado Pinuí. Qualquer uso indevido da imagem pode ser alvo de questionamento judicial. Então, dessa forma, assista, não tem problema algum em assistir, em aprender e compartilhar o conhecimento. Mas nada de utilização das imagens sem autorização prévia dos responsáveis, seja o professor, seja o Instituto Federal de Minas Gerais, Campus Avançado Pinuí. Beleza? A gente se vê ao longo desse curso e espero que seja proveitoso para todo mundo. Olá, espero que esteja bem. Estamos seguindo então com a nossa matéria, galera, e agora nós vamos falar de histologia vegetal, que a gente viu brevemente no início do ano, e vamos falar de organologia vegetal. São as duas matérias que nós vamos ver para a gente encerrar a parte de plantas e entrar no debate de animais. Então, a primeira aula de hoje vai ser sobre histologia vegetal e depois a gente vai ter uma outra sobre organologia vegetal. Então, vamos entender um pouco sobre histologia vegetal. Então, é a formação e constituição dos tecidos das plantas, né? A gente estudou a histologia animal, né? A histologia humana em especial, ano passado, né? No primeiro ano, e agora é hora da gente ver a histologia vegetal no segundo ano. Lembrando que o tecido, né? São células especializadas, em geral semelhantes, preparadas para realizar funções similares. Então, nós vamos ver ao longo dessa aula de hoje os tecidos vegetais. Então, a gente tem os meristemas, né, primário, secundário, que são responsáveis pelo crescimento da planta. O parênquima, o colênquima e o esclerênquima são responsáveis pelo preenchimento, sustentação e tecido de reserva, reserva energética. Tá? É muito importante saber essas funções. Isso aqui é cobrado em exames, viu? O floema e o xilema, que são responsáveis pela condução da seiva. A gente já viu na matéria passada por que a seiva bruta consegue subir e vencer a força da gravidade e como que a seiva elaborada desce para conseguir distribuir alimento para o resto da planta. Além da epiderme e do periderme, que são tecidos de revestimento da planta. Certo? Então vamos lá. Então, os meristemas, né, passando aqui para os tecidos vegetais, é um tecido vivo, né? E ele está onde você tem crescimento por multiplicação celular. Então, a parte da planta que tem crescimento por multiplicação celular tem meristema, que é um tecido vivo, certo? Então, ele é constituído por células meristemáticas. Quais são as características dessas células meristemáticas? São pluripotentes, então tem alta capacidade de diferenciação. São indiferenciadas, então pode se diferenciar no que a célula estiver precisando. Tem uma parede celular delgada, então uma parede celular bem fina, que facilita nesse processo. Um núcleo muito grande, como a gente consegue perceber na imagem aqui, e o principal, né, alta capacidade multiplicativa. Então é por isso que a célula meristemática é tão importante, porque é ali que vai acontecer o crescimento por multiplicação celular. Ali que as células vão se multiplicar para que haja crescimento da planta, beleza? Então é importante ficar claro isso aí quando a gente fala do meristema. Então, ao contrário dos animais, né, os órgãos vegetativos e reprodutores são contínuos ao longo de toda a vida da planta, né? Por que é contínuo o crescimento ao longo de toda a vida da planta? O crescimento da planta é contínuo graças ao meristema. Então, os meristemas, que são esses aqui que a gente está falando, as células meristemáticas, são elas que garantem essa multiplicação celular ao longo de toda a vida da planta. Bom, então vamos ver agora os tipos de meristemas que nós temos. O meristema apical, que vem do embrião da planta, ele é o responsável pelo crescimento vertical. Então, para a planta crescer para cima, a gente tem o meristema apical. Já vimos que tem presença também de hormônios que ajudam a isso, em especial a auxina. Nós vimos na aula passada. Agora nós vamos dar destaque aos tecidos, certo? Então vamos lá. A gente tem aqui, por exemplo, pegando essa estrutura de crescimento, tem o meristema apical da raiz, né, que é o que vai crescer a raiz para baixo, evidentemente, e a gente tem o meristema apical do caule. Além disso, tem o procâmbio, o meristema fundamental e a protoderme, aqui nessa imagem que a gente tem do crescimento. Então, o meristema apical, né, que é o que está aqui, ó, do caule da raiz, ele origina os meristemas primários. E quais são os meristemas primários? A protoderme, ela aqui,
que origina a epiderme, a periderme. Tem que saber de onde vem isso aqui, tá? Isso aqui é cobrado em exames, saber o protoderme o que origina, procâmbio o que origina, etc. Isso aqui cai, isso aqui tem que saber. Então vamos lá. A protoderme origina epiderme e periderme. O procâmbio origina o xilema e o floema. E o meristema fundamental origina parênquima, colênquima e esclerênquima. Tem que saber isso aqui, viu? Anote essa tabelinha aqui. Isso aqui é muito importante em exames externos, porque isso aqui é cobrado. Então, a protoderme, que está aqui. A protoderme origina epiderme e periderme. O procâmbio, que está aqui no meio, origina o xilema e o floema. E o meristema fundamental, é ele aqui, origina parênquima, colênquima e esclerênquima. Então, a protoderme, que é mais externa, a camada mais externa da planta, epiderme e periderme. A gente tem o procâmbio, que é o mais interno, os vasos condutores, xilema e floema. E o meristema fundamental, que está no meio, os demais, parênquima, colênquima e esclerênquima. Certo? Então vamos lá. Vamos aos tipos de meristema. O meristema primário, o apical, está aqui ó, na planta adulta, ela fica aqui, ó, gema apical do caule, é o meristema primário. Para quê? Para o crescimento da multiplicação. Tem as gemas laterais do caule, que é o meristema primário também para crescimento vegetativo, né, crescimento da planta para os lados, e a gema apical da raiz, que também tem o meristema primário e faz a planta crescer para baixo. Então aqui a gente tem tipos diferentes de meristemas. Aqui a gente tem também o meristema secundário, né? É importante destacar que o meristema secundário está presente nas gimnospermas e nas angiospermas, né? Por quê? Porque tem uma relação, como a gente já sabe, com a presença do aumento do tamanho das plantas, a presença de vasos condutores, etc. e tal. Então, de onde vem o meristema secundário? O meristema secundário vem da desdiferenciação de célula parenquimática do córtex da raiz e do caule. E para que serve o meristema secundário? Para o crescimento em espessura. Então, como as gimnospermas e as angiospermas são espessas, possuem tronco, né? Ao contrário das pteridófitas e das briófitas, então, além do crescimento para cima, ela tem também o crescimento para os lados. Então, por isso a gente tem meristema secundário em gimnosperma e angiosperma. Beleza? Então, que tipo que eles podem ser? Podem ser felogênio, né? Com suberofiloderma, olha o filogênio aqui, suberofiloderma, e o câmbio, que é o xilema secundário e o floema secundário. Aqui o câmbio, xilema secundário, floema secundário. Então, esses aqui são os tipos de meristemas que nós temos, que são importantes de serem observados. Então, já vimos o primário, agora estamos vendo o meristema secundário. Então, olha aqui, esse resumo aqui é um resumo muito legal para ajudar a estudar. Tá? Então, quem quiser, printa, depois pega nos slides que vai estar disponíveis na plataforma, dá uma olhada, isso aqui é o quente pelando para estudar histologia vegetal. Então, vamos lá. Os meristemas apicais, né, dão origem aos meristemas primários, protoderme, meristema fundamental e procâmbio. Cada um desses três dá origem a tecidos primários. Protoderme é o epiderme, meristema fundamental a parênquima, colênquima, esclerênquima e procâmbio, a xilema primário, floema primário e câmbio fascicular. E esses, né, a gente tem parênquima e câmbio fascicular, dão origem aos tecidos secundários. O parênquima dá origem ao meristema secundário, que se divide em felogênio, que por sua vez se divide em feloderme e suber. O meristema secundário também dá origem ao câmbio interfascicular, que se divide em xilema secundário e floema secundário. E o câmbio fascicular, xilema secundário e floema secundário também. Então nós temos os meristemas primários, os tecidos primários e os tecidos secundários. Ok? Então, atenção total nesse quadrinho aí, que ele é bem legal para estudar. Então, vamos lá. Pegando o próximo tecido vegetal que a gente tem, parênquima, né? Então, o parênquima vem do meristema fundamental, acabamos de ver isso, a sua origem. E quais são suas funções? Preencher espaço, reserva de substâncias e fotossíntese. Onde que tem parênquima? Todo órgão da planta. Toda a planta tem parênquima, beleza? Então, atenção nisso daí. E a gente tem alguns tipos, e agora nós vamos ver os tipos de parênquima que a gente tem. E isso é importante. Um deles é o parênquima de preenchimento, que vai preencher o espaço da célula, né? Então, você tem aqui o córtex aqui, né? E a medula do caule, que são para ocupar o espaço. Então, o parênquima de preenchimento,
ele ajuda a preencher espaço dentro da célula, né? Dentro da célula vegetal e dentro do tecido vegetal como um todo. Então, ao longo do vegetal, a gente tem parênquimas para ocuparem espaço. Além deles, a gente tem também o parênquima clorofiliano. E onde que está? Onde que ele é mais presente? Na folha, né? No mesófilo foliar. E o que, que ele faz? Fotossíntese. Ele tem grande quantidade de cloroplastos. Então, o parênquima clorofiliano, ele tem grande quantidade de cloroplasto para poder fazer a fotossíntese, né? Aqui, um corte do mesófilo da folha parênquima, do parênquima clorofiliano, né? Aqui da folha, né? Que é a imagenzinha mostrando. E aí você tem uma grande quantidade aqui de parênquima clorofiliano, que estão aqui inclusive de verdinho, que é cheio de clorofila para fazer a fotossíntese, né? Então, nós vimos aqui parênquima de preenchimento, parênquima clorofiliano, aqui parênquima de reserva, né? O parênquima de reserva ele vai armazenar a substância. Então, as substâncias que a planta precisa para a reserva vão ficar dentro do parênquima de reserva. E ele se divide também em alguns tipos. O parênquima amilífero para reserva de amido, né? Que é o tecido de reserva das plantas. A batata é um alimento muito rico em amido, então ele tem um parênquima amilífero muito grande, né? Aqui um exemplo aqui, ó, os parênquimas amilíferos. A gente tem os parênquimas aquíferos para reserva de água, igual os cactos, as cactáceas, tem essa reserva de água, portanto, tem esse parênquima de reserva aquífero, com esse objetivo de reservar água, uma vez que vivem em áreas com muito pouca quantidade hídrica, né? Então, eles precisam ter uma quantidade de água para sua sobrevivência. E alguns tipos podem ter também parênquima aerífero, né? O parênquima aerífero serve para reserva de ar, que acontece em algumas plantas aquáticas, como, por exemplo, o aguapé. Então, esse ar aqui ajuda tanto no processo respiratório quanto também na flutuação das plantas que flutuam na água. Então, pegando aqui alguns exemplos, né? Nós vimos aqui já 3 tipos, temos o parênquima de preenchimento, o clorofiliano e o de reserva. Agora podemos passar para o colênquima. O colênquima também é um tecido vivo e também se origina do meristema fundamental. E o que ele faz? Aqui olha que bonitinha essa imagem da gavinha. Ele promove a resistência e a flexibilidade dos órgãos da planta. Então, a capacidade de flexibilidade dos órgãos da planta é uma característica, portanto, do colênquima, né? E tem células com uma parede celular bem espessa, bem densa, né? E onde que ela se localiza? Logo abaixo da epiderme. Então, aqui, ó, a gente consegue ver o vacúolo, o citoplasma, né? O núcleo aqui, né? Lembrando que o vacúolo ocupa a maior parte do espaço celular, a parede celular, e aqui o reforço de celulose aqui nos ângulos da célula, né? Então, a gente tem aqui um colênquima em corte transversal. O que a gente tem dentro do colênquima, né? Então, a flexibilidade dos órgãos da planta é graças ao colênquima. Já o esclerênquima é um tecido morto, gente. E ele também se origina no meristema fundamental. E para que ele serve se ele está morto? Porque ele dá sustentação e proteção. Então, como ele tem célula com parede celular muito espessa, ele fica cheio de lignina. E a lignina, ela provoca tanta impermeabilização e rigidez no tecido celular que leva à morte da célula. Então, a parte espessa da célula, a parte dura do tronco, é formada por esclerênquima, né? Então, no caule, nas folhas, nos frutos, nas sementes, a gente tem uma presença grande de esclerênquima, que é para garantir essa sustentação e essa proteção que a planta precise, né? E aqui a gente tem os tipos celulares, né? Aqui uma fibra esclerenquimática, né? Parede reforçada, aqui um esclerênquima, um reforço de lignina, né? Então o lumen está até vazio, tamanho reforço de lignina para dar essa sustentação, que é uma sustentação esquelética, né? Para o vegetal conseguir sobreviver, né? Então a gente tem aqui, né? Alguns exemplos de fibras de esclerênquima, né? Que é utilizado em fabricação de tapetes, cordão, de roupa. Então você tem a folha do agave, linho, piaçava, ráfia, juta, sisal, tudo isso, né, é esclerênquima. Então, a piaçava que é utilizada lá na vassoura, ela na verdade é uma fibra de esclerênquima para a nossa utilização antrópica. Doido, né? Então vamos lá. Ainda sobre o esclerênquima, né, que nós já comentamos que é tecido morto, a gente tem também os esclereídeos, é o segundo tipo que a gente tem,
que tem lúmen celular vazio e parede celular lignificada. E onde que a gente encontra, por exemplo, esclereides? Na pera, porque a gente tem esses tipos de celulares mortos, né? Então elas podem estar isoladas ou em grupos entre as células parenquimáticas. Então outro tipo de esclerênquima que a gente tem são os esclereides. Agora passando para a epiderme. A epiderme é um tecido vivo, com origem na protoderme, certo? Qual que é a função dessa epiderme? Revestir os órgãos da planta. Então, ele faz o revestimento externo, o que fica do lado de fora da raiz, do caule, das folhas. Então, tudo que está ali revestindo o órgão da planta, tudo aquilo ali é, então, o epiderme. E o que a epiderme tem como característica? A exemplo dos animais, ela tem uma única camada de célula, né? Então, ela fica na epiderme, a parte superior, igual a gente tem aqui esse corte, né? A gente consegue ver aqui, ó, a epiderme superior. Aí vem o parênquima, né? E a epiderme inferior. O estômago aqui, no caso, na parte de baixo dessa folha. Possivelmente, então, se o estômago está embaixo, é uma folha de uma área com muita luminosidade, né? Que o estômago está aqui embaixo para diminuir a perda hídrica. Né? A gente já falou sobre isso na aula passada. Então, a gente consegue perceber nesse corte. Quais são as estruturas que a gente encontra, então, na epiderme? Cutícula, né, que é para impermeabilização e economia hídrica. Em alguns casos a cutícula parece até uma cera, algumas folhas parecem que estão até enceradas, né? Tamanha é a quantidade de cera presente na cutícula. Os estômatos, a gente tem um aqui embaixo nessa folha, né, que é para troca gasosa, a gente já estudou o estômato. Os tricomas, que fazem retenção de água e também proteção celular. Os hidatórios, que é para gutação, para quando a gente tem a planta, quando ficam aquelas gotas de água, o orvalho, então é a gutação que acontece, e as glândulas, né, para atração de polinizadores, para proteção, né, que ajudam no processo reprodutivo da planta. Então, essas são algumas das estruturas que a gente encontra na epiderme. E a epiderme, como a gente viu, tem uma função fundamental. Todas essas estruturas são importantes, mas a gente destaca, claro, óbvio, os estômatos, por conta da relação que tem com a fotossíntese que a gente já estudou. Né? A gente estudou a reação bioquímica no primeiro ano e a gente entendeu fisiologicamente na aula passada um pouco da importância dessa fotossíntese. Bom, então vamos lá. Na epiderme, então, das folhas, né, que é o tecido vivo, a gente tem a cutícula, que é essa camada de cera, né, que é um lipídio, que fica na célula epidérmica de algumas folhas. Então, tem uma cutícula serosa, como se fosse uma camada, ó, tá vendo? Uma camada que fica por cima da epiderme. Então, você tem uma cutícula serosa, uma estrutura lipídica, que fica por cima para garantir, então, essa proteção. Pode ser uma proteção para perda de água, pode ser uma proteção contra herbivoria, depende do tipo de planta. O estômato, né, a gente já conhece, né, que são as únicas células epidérmicas que possuem cloroplastos. Então, os estômatos têm a função lá de troca gasosa, já estudamos estômato na aula passada, então não vamos entrar em detalhe nos estômatos. O que mais tem lá? Os tricomas. O que são os tricomas? São aqueles pelinhos que auxiliam na redução da perda de água e também na proteção contra herbivoria. Né? A gente tem alguns casos clássicos de tricomas, como a urtiga, né, o caçanção, que causa coceira, né? São pelinhos que tem na folha, que servem para proteção da planta. A gente tem os hidatódios, né, que fazem a gutação, que é eliminar o excesso de água do interior da folha, igual esse exemplo aqui, olha que foto bonita. E alguns tipos de glândulas, né, que alguns pelos secretores, para liberar aromas para atrair polinizadores. Então, a gente tem todas essas 5 estruturas presentes na epiderme, mostrando, então, a importância dessa estrutura dentro do tecido vegetal. A epiderme agora das raízes, a gente viu das folhas, né, e agora tem que ver das raízes. No caso das raízes, é onde tem os pelinhos absorventes. A gente pega uma raiz e olha ela com uma lupa, a gente consegue ver que tem vários pelinhos além daqueles que a gente vê a olho nu. Né? Então, aqueles pelinhos absorventes que tem na raiz, aquilo ali é para aumentar a superfície de contato, absorção de água, sais minerais, né, da raiz. E quem que vai fazer isso? A epiderme das raízes. Então, a epiderme é um tecido vivo, é um tecido muito importante, tanto na presença das folhas, quanto também, nas raízes, né? Então, tem que ter atenção nisso daqui. A gente tem também o periderme, né? Que é um tecido vivo, lembrando que o periderme só tem
nas gimnospermas, nas angiospermas dicotiledôneas, né? E é típico de plantas que têm crescimento secundário. Então, quando a gente tem o crescimento secundário, a planta cresce muito para os lados, ela tem tronco, né? Ela tem, então, o periderme. O periderme tem 3 camadas, o felogênio, o feloderme e o súber. Então, vamos ver como se dá. Então, a gente tem aqui um exemplo, na epiderme, aqui uma célula suberificada, o ar na lenticela, o felogênio aqui embaixo, aqui um ritidoma. O que é esse caso clássico que parece que a planta está descascando? É a periderme morta se destacando. Então, quando a gente tem essa periderme morta se destacando aqui em volta do tronco, a gente tem um caso clássico de ritidoma. A goiabeira é uma árvore que costuma fazer isso. A gente tem a lenticela, que a abertura da periderme permite a circulação de ar, é como se fosse um buraco que tem no tronco. Então, algumas espécies vegetais têm esse buraquinho para entrada de ar, né? Para permitir a circulação de ar dentro da periderme. Então, é importante a gente lembrar que a periderme é um tecido vivo. Então, vamos lá. A gente tem aqui o cerne no meio, aí veio o alburno, o câmbio, o floema, feloderme, felogênio, súber. Aqui, então, ó, esses 3 aqui são a periderme, que é a camada mais externa. E o súber, né, que é a última camada, que é o tecido morto, também faz parte da periderme. Então, a gente tem feloderme, felogênio e súber como a periderme, como esse tecido vivo que é a periderme. Certinho? Então, seguindo com atenção, agora a gente pode passar para o floema ou líber, que é outro tecido vivo, né, que é importante a gente falar. Então, a gente tem o floema ou líber com origem no procâmbio. Então, agora mudou a origem. Qual que é a função do floema? Conduzir seiva elaborada produzida pelas folhas. Já vimos isso daí na aula passada. Agora vamos ver os tipos celulares que tem. Os elementos, então, do tubo crivado. A gente tem a célula crivada, as gimnospermas e pteridófitas, e no caso das angiospermas, a gente tem os tubos crivados, né? Então, aqui na imagem, ó, célula ou elemento do tubo crivado, a célula companheira, a placa crivada. Aqui é a célula do tubo crivado para a condução aqui do líquido, né? Que no caso aqui é a seiva elaborada. Quais são, então, as características das células do tubo crivado? Anucleadas, então são células anucleadas. Por que elas são anucleadas? Porque para ter mais espaço para fluir a seiva, galera. Então, o núcleo, nesse caso, iria atrapalhar. Então, se ela não tem núcleo, como que ela sobrevive? As células companheiras aqui do lado, por isso que elas são chamadas de companheiras, é que dão a sustentação para esses elementos do tubo crivado conseguirem sobreviver, sacou? Então, aqui, ó, os elementos do tubo crivado são células anucleares e essas células companheiras é que fornecem, então, todas as substâncias para a sobrevivência dessas células aqui. As células companheiras, ao contrário, são nucleadas, né? E têm a função de fornecer substâncias para sobrevivência do tubo crivado, beleza? É esse o objetivo, então, que você tem dentro do floema quando pensa em células. E agora vamos ver o xilema ou lenho. Quando é lenho, é tecido morto. Então, qual que é a origem? Também o procâmbio. A função a gente já sabe, que é a condução da seiva bruta, né, das partes aéreas das plantas. E quais são os tipos celulares que a gente tem? A gente tem os elementos traqueais. A gente tem células mortas, a parede celular é lignificada, não tem núcleo e fica em fileira, formando um tubo contínuo aqui. Os elementos do vaso, a perfuração, né, as pontuações. Então, esse aqui é o exemplo. Então, no caso das angiospermas, tem um grosso calibre e uma perfuração única. A perfuração, né, ela é única, e a gente já sabe como é que acontece essa subida aqui da água e dos sais minerais, especialmente pela evapotranspiração das plantas. Já vimos isso. E aqui a gente tem aqui os traqueídeos, que tem um baixo calibre e várias perfurações. Aqui as perfurações ao longo, então, do xilema, né? Então, o xilema, ao contrário do floema, ele é contornado por células mortas, né? Células mortas lignificadas. Né? Interessante a gente ver isso daqui. Então, tem uma diferença das características do tecido do xilema pelo floema, viu? Isso é muito importante de ficar claro. A condução da seiva, né, que acontece aqui nos tecidos vegetais, que é importante, que a gente já viu, é a última parte que a gente vê dessa matéria, que já foi vista por nós. Cabe a gente lembrar, né, da evapotranspiração que acontece aqui com a fotossíntese e faz com que haja uma diferença aqui de pressão, de gradiente, que faz com que a água e sais minerais subam
para ocorrer a fotossíntese. Beleza? Então, de histologia vegetal é isso. A próxima aula nós vamos falar de organologia vegetal. Beleza? A gente se vê lá. Até a próxima aula. Tchau, tchau.